Jogo em que o São Paulo chega extremamente pressionado, não só pelos últimos resultados, mas também pelas declarações recentes do Barbieri, que incomodaram bastante a torcida. Vamos começar esse assunto ouvindo o pedido de desculpas do treinador do Vasco, porque ele dá a entender que o Vasco precisa ainda de tempo para retornar à grandeza que tinha na entrevista pós-jogo com o Santos e foi obrigado a retificar o que disse essa semana. Vamos ver. Na condição de ser humano que sou e responsável por aquilo que faço, vi pedir desculpas por ter escolhido mal as palavras, por ter escolhido mal a maneira de usá-las, enfim, de ter me expressado equivocadamente e ter gerado um dissabor, um desconforto no torcedor, que é o maior patrimônio do clube. Então eu quero aqui me desculpar pela maneira como eu me expressei. Eu acho que a história do Vasco demonstra que o Vasco é muito mais do que apenas um clube. E o Vasco vai voltar a trilhar o caminho das vitórias como trilhou anteriormente e como se fez como instituição gigantesca que é. Isso que eu queria deixar registrado. E é isso, meu sentimento de desculpa ao torcedor. Que é isso que eu queria deixar registrado. E é isso, meu sentimento de desculpa ao torcedor. Obrigado. Tá aí, Pascoal, ele não falou nenhum absurdo, mas ele escolheu mal realmente as palavras que ele usou. Pediu desculpas, 5 jogos sem vencer. Agora ele precisa da vitória contra o São Paulo para aceitarem as desculpas. Eu acho, primeiro, parabéns para ele, porque pedir desculpa, realmente a gente tem que elogiar. Sim. O pedido de desculpas dele. Ele reconheceu o erro, é bonito reconhecer o erro, e ele reconheceu, né? Só que a metáfora que ele usou foi uma metáfora muito pesada. Me lembro aqui que no dia da declaração dele, eu mesmo disse aqui, ele escolheu mal as palavras. Sim. Ele falou coisa que veio na boca dele e ele não conseguiu segurar. Entendeu? Às vezes você tem uma análise interna do que acontece com o time, você tem uma análise interna dos acontecimentos do time, dos resultados, do procedimento, da entrega e tal, e você não pode escancarar isso para o lado de fora. Acaba dando no que deu. Agora, ele criou 2 obrigações. Primeiro, precisa se manter no cargo. Segundo, para se manter no cargo, ele precisa ganhar do São Paulo fora de casa. O jogo é no Morumbi. Sim. Então, o São Paulo voltando a viver um momento de estabilidade. Não estou falando que o São Paulo está jogando bem, não, hein? Só estou falando que o São Paulo está vivendo um momento de estabilidade. Os resultados estão dizendo isso. O Dorival consegue colocar no São Paulo um time que não perdeu. Ele está, ao contrário do Luxemburgo, invicto. Né? Nos 7 jogos, se não me falha a memória, são 4-4. São 7 jogos, não são 8? Não, são 8 e 9 vitórias consecutivas, porque o Rogério Ceni havia deixado o time com uma vitória. Com uma vitória. Então, o time do São Paulo está com um perfil legal. O São Paulo ganhou o último jogo do Sport, Copa do Brasil e tal. Ganhou, tinha o controle do jogo, mas não tinha poder de finalização, como sempre acontece com o São Paulo. Quando foi expulso o Fabinho, abriu um clarão no meio-campo, o Luciano entrou, o Marcos Paulo entrou e eles fizeram a bagunça. Né? Cada um fez um gol, um deu passe, o outro fez gol e tal, e o outro foi lá e fez o gol. Então, não foi um jogo brilhante do São Paulo. Ponto. Mas o São Paulo está conquistando resultados. E isso é o que está valendo para a torcida, o apoio do torcedor, com certeza. De que não podem demitir o Barbieri se ele não ganhar do São Paulo. Ele não pode vir para cá com a faca no pescoço. Você tem que ganhar do São Paulo. Peraí, gente, me dá uma coisinha mais fácil. Me dá. Essa história de treinar a semana toda, ele já vem com esse benefício há algum tempo, desde que ele saiu das outras competições. Ele já tem tido isso de vantagem. Teve, inclusive, essa mesma semana para treinar contra o Santos, jogando em casa e não ganhou. As notícias são de que ele vai repetir o time. Não sei, muita gente queria que ele tivesse colocado o Alex Teixeira desde o começo, como titular e tal. Ele entra no segundo tempo, tem 2 chances o Alex. Não é, vai salvar o time, vai fazer a armação. O time está sem criatividade, não é exatamente o Alex que vai ser aquele armador e tal, mas ele entrou, teve 2 chances de fazer gol e tal, é um jogador importante. Contra o Palmeiras ele jogou demais. Então, parece que ele vai repetir o time, então o Alex Teixeira continuaria no banco. Aí não funciona,
contra um time que é favorito contra ele, por estar em casa e vir nessa sequência sem perder, aí vão dizer, mas também ele fica insistindo em tirar. Mas independentemente de colocar o Alex, eu parto desse princípio que você começou a questionar. O São Paulo já é. Puxa, tem que olhar, o trabalho dele é ruim, do Barbieri, agora que estava perdendo, porque no começo está todo mundo encantado. Puxa, tal, ele com o apoio do Abel que está lá e tal, não vai dar certo. Aí vou trocar ele agora, há um mês de conseguir reforços, que fala-se em compras aí para julho e tal, para quando abrir a janela. A SAF pensa nisso. Vou trocar agora. Por quem? Para quê? E porque não ganhou deste adversário em que você não era favorito. Se ganhar, maravilhoso e tal. Ótimo, parabéns, Barbieri, ok. Perdeu, vai embora. Eu não acho que é a hora para isso, não. Eu acho que se melhora o time com a permanência dele. A mesma coisa que eu falei sobre o Luxemburgo. Não adianta vir um outro segunda-feira que vai mudar e vai jogar lá na Argentina, com 2 dias de treino, e já vai tomar o pau. Então deixa ele. O Mano estava ruim, deixaram, porque tem um Grenal. Tem que deixar o cara que está ali, vivendo aquilo. O Barbieri está lá meses com essa turma. Então, assim, não concordo que ele venha com essa pressão para esse jogo. E aí, Djalminha, vai depender de como for o jogo? Eu concordo com o Mauro, a gente toma decisões muito precipitadas no futebol brasileiro, né, em relação a trabalho de treinador. E o Barbieri, apesar da declaração, ele não tem uma grande rejeição em massa da torcida. Tem questionamentos, assim. O que você pensa? Dani, o futebol ele é maravilhoso justamente por isso. Porque, assim, esse questionamento do Barbieri em cair ou não cair, eu acho que ele está sendo muito mais citado pela declaração do Barbieri do que pelo trabalho que ele vem fazendo. Ou seja, a declaração dele, que na minha opinião, ele só falou a verdade. Mas tem verdades que você, às vezes, não deve falar, não precisa de falar. É a mesma coisa, você assume uma equipe, você sabe que teu time não é uma equipe boa, teu time é ruim, você vai chegar e falar, meu time é ruim na imprensa, meu time é ruim, com esse time vai ser muito difícil conseguir alguma coisa. Ele sabe disso. Não estou falando do caso do Barbieri, né? Que a declaração dele foi simplesmente que o Vasco tem que realmente se readaptar à primeira divisão, é um clube que estava na segunda há vários anos. Enfim, ele colocou uma situação verdadeira, mas que magoou o torcedor. Mas o seu trabalho, em compensação, é um trabalho bom. Por que eu digo que é um trabalho bom? Você vê como é que é o futebol. O Vasco estreia no campeonato, tomou um sufoco do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro mandou o jogo inteiro, foi lá e conseguiu a vitória. Enfrentou o Palmeiras, que é considerado a melhor equipe, fez 2-0, conseguiu ali segurar o empate. Aí faz 2 jogos dentro de casa, no qual ele domina o jogo, joga melhor e não consegue a vitória. Os jogos contra o Bahia e contra o Santos. Então, assim, o trabalho não é ruim. Eu acho até que, de repente, esse jogo do São Paulo, para o Vasco, seja benéfico. O momento do Vasco não está bom, do São Paulo é maravilhoso, mas o São Paulo vai tomar iniciativa. E essa equipe do Vasco, ela está tendo muita dificuldade em tomar iniciativa de jogo, em controlar o jogo quando joga na sua casa. De repente, fora de casa, o São Paulo vai tomar iniciativa, vai buscar o gol, essa equipe consegue, num ponto forte que o Vasco tem, que são jogadores de velocidade na frente, tem esses jogadores, e explorando um contra-ataque possível sair com uma vitória de São Paulo, porque a grande dificuldade do Vasco está sendo em propor o jogo. Agora, o trabalho do Barbieri não é ruim, é um bom trabalho e a gente tem que saber quais peças que ele tem. O Vasco não é esse timaço todo. A gente falou desde o Campeonato Carioca. O Vasco precisa de contratações. Aí começa o campeonato, teoricamente, se enganando, né, com uma vitória contra o Atlético Mineiro, uma equipe poderosa, depois empata contra o Palmeiras. Parece que está tudo bem, mas não é. O Vasco precisa de contratações, mas, na minha opinião, tem que dar tempo ao Barbieri. Perfeito. O Djalminha lembra, inclusive, um ponto importante, né? Que é o Vasco, sem ter essa bola para precisar propor o jogo, pode ser uma coisa interessante. Só como informação, o meia, o André Anderson, que estava no São Paulo, sem jogar desde novembro, ele teve um problema no pubis, passou por uma cirurgia, agora ele foi liberado pelo São Paulo. Bem-vindos ao canal oficial do São Paulo Futebol Clube, mais conhecido como São Paulo.
Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o tricolor paulista, desde entrevistas, notícias exclusivas e muito mais. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, mencionou a possibilidade de Alexandre Pato retornar ao clube, mas ressaltou a necessidade de cautela devido à lesão no joelho direito do jogador. Casares destacou a relação histórica de Pato com o clube e a importância de avaliar sua condição física antes de avançar na negociação. O presidente considera Pato um reforço e não uma contratação, e mencionou a importância de ter um elenco com várias opções. Pato esteve no São Paulo em 2 passagens anteriores e atualmente está tratando sua lesão no clube. Esse foi o vídeo pessoal, espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar o like e se inscrever, valeu pessoal!